do Senhor. E ele foi o primeiro a chegar. Quando entramos lá naquela porta, ele já nos recebeu de braços abertos, né? Ô filho meu, tu chegaste, eu estou aqui. Saiba que a bênção que vem buscar, eu estou aqui para te dar. Amém? Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Raquel, leva a Deus para você, irmão Raquel. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos. Paizinho querido, obrigado pela essa hora. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, Senhor. Por estar na tua casa, nesta manhã, nesse domingo lindo, maravilhoso, orando o teu poder. Por sabedoria. Te agradeço, Jesus amado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, te ajuda, dá a tua graça e o Senhor. Graças a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Raquelzinha, me faz favor, tu pode às vezes falhar, né? De manhã às vezes falha um pouco. Tudo bem, meus irmãos. Graças a Deus. Mais um domingo. Estamos aqui na casa do Senhor, né? Eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim. Vocês sabem que domingo passado eu falei, né? Sexta e sábado eu tinha passado muita dor na minha bexiga, né? E até dificuldade, né? E aí, esse domingo, quando eu cheguei daqui, cheguei em casa, sentei ali na casa, na minha área, ali com meu filho, de repente senti um calor, opa, fui tirar febre, deu 39,9. Porém, de repente, danado. Aí tomei um banho gelado, dali meia hora tirei a febre, 38,5. Almocei, uma hora depois tirei a febre, né? Aí deu 35,6. Segunda-feira de manhã levantei, segunda-feira de manhã levantei, 34,6. Foi o dia todo. Mas daí a esposa, os filhos, não, porque o médico, bem, ao médico. Aí contei a história do doutor que tinha acontecido. Isso aqui deve ser uma infecção que dá, enfim, então, dá um remédio para dor e um remédio para infecção. Ok. Doutor, tem alguma coisa no Covid? Não tem nada. Não tenho dor na garganta, não tenho tosse, não tenho dor de cabeça, não tenho dor no corpo. Estou comendo muito bem, né? Então, aí já saí dali, comprei o remédio, segunda-feira à tarde, terça-feira normal, quarta cada vez melhor, então, graças a Deus. Eu falei com o irmão Silvio, primeiras orações da igreja, né? Subiu, e a resposta veio. Depois o remedinho ajudou a fazer alguma coisinha também. Então, graças a Deus, agradeço, o pastor ficou mais uma vez, né? Sabendo, né? Então, irmãos, tudo bem, foi somente uma prova. E quando depois que eu tomei aquele banho gelado, eu fui direto para onde? Sabe para onde? Fui direto para o joelho. Senhor, não sei, Senhor. Eu preguei a tua palavra, eu estou sério. Eu preguei que tu cura. O Jó passou na prova, ele confiou e a vitória veio. Então, Senhor, repreende já ali, eu já lembro. Somos provados, sim. Deus sobre Jó, prova, deve ficar, parece que não tem mais o que fazer, que já era. Mas, irmão, Deus é o dono da nossa vida. Tudo está na mão dele, amém? Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, hoje, mais um domingo. Hoje é a lição 5, se eu não estou enganado. São 5 hoje, né? Nós vamos cantar o hino, tem 3 hinos sugeridos aqui, como sempre, né? E o único que é conhecido é o 578, que é conhecido de todos os irmãos. 578. Então vamos cantar. Já vamos aproveitar com esse hino, vamos tirar a oferta, né? E depois no final falamos a palavra. 578. É conhecido todos, né? Não. Então,
a cada momento nós vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o jeito do mal, das águas não podes a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó peço-te vem invadir, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podes a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, assim chegarei bem seguro ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podes a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém? Não conheciam? Não, eu não conheço. É? Conhecia, mas eu não Bonito sim, né? Glória a Deus. Então, meus queridos, saiba que se as ondas levantarem contra você, se as muralhas se levantar contra você, saiba que tem um que responda, sossega, calma, já apareça, né? Muro, cai, vamos cair. Este tem poder entre nós outros. Glória a Deus. É lindo, irmãos. Eu, cada dia mais, como se diz, me apaixono por meus irmãos. Ele é maravilhoso. Ele nos guia, nos ajuda, nos conforta, nos anima, nos encoraja, nos ensina o que fazer. Hoje eu não estou bem, vou pôr aqui. E o Espírito diz: não, Valdemar, não é por aí. Aquela voz meio suave fala no nosso ouvido: não é por aí, mas para onde, Senhor? Vai pelo caminho que eu já preparei para ti. E ela: Senhor, mas quanta coisa tu aqui à frente ofereceu para mim, oferecendo. É verdade, amém. Então hoje lição 5, o título diz: o lamento de Jó.
Nós já vimos, irmãos, o livro de Jó. Lindo, né? O livro de Jó. Linda história de Jó. Lindo, né? Serve o Senhor. Aí na próxima, nós vemos quem era Jó. Quem era esse autor do livro de Jó? Quem era Jó, né? Depois nós vimos Jó e a realidade de Satanás. Viu? Aqui tem dá para nós fazer um parênteses, ó. A história de Jesus. Quem era Jesus? Nós aceitamos essa história. Nós estamos seguindo essa história. Nós conhecemos Jesus, estamos com Ele. Mas agora, alguém não gostou, em outras palavras, não gostou de nós conhecer esse livro, essa palavra, e conhecer esse Jesus lá com Ele. Então agora vem a realidade. Vem o inimigo contra nós. Então começou Jó, a luta dele com Satanás. Depois vem o drama de Jó. O drama de Jó. Quando nós aceitamos Jesus, nós vamos agora, nossos problemas vão desaparecer. Minhas lutas já eram, não vai ser mais luta. Entramos na igreja, de repente, na primeira semana, já deu uma flechada de livro. Eu pensei que agora com Jesus aqui na igreja, você pede Deus, né? Não tem luta mais nada, seria tudo rosa, né? Mar de rosa. Pai, começa então o lamento, o drama de Jó. Drama. Nós muitas vezes também passamos esse drama. E agora hoje é o lamento de Jó. Nossa, é verdade. Esse espaço é verdade, é a realidade da nossa vida, quando nós seguimos Jesus. Começa o drama, começa então o lamento. Puxa vida, né? Lá eu não tinha essa luta, lá eu tinha mais amigos, lá minha casa era cheia, lá não tinha isso nem aquilo, e agora eu estou aqui, quero para ser tudo resolvido. Sim, é verdade, mas nesta luta, nesta prova, não estamos sozinhos. Jesus está com nós, e abre-se, né, uma claridade, uma viva esperança, que lutando, mas nós estamos vendo pela fé, lá na frente, o Senhor dizendo: vem, mais um passo, não olha para baixo, olha só para mim, eu sou autor e consumador da tua fé. Depois daqui entrará no paraíso, e tu verás o que está preparado para ti. E como foi cantado nesse sino, né? Não, foi cantado lá na... Bom, eu ia dizer, metade da glória terrestre, não foi manifestado ao ser humano. A Bíblia diz, tem um livro que diz, não me recordo bem, né? Amém? Muito bem, posso ficar em pé então, irmãos? Vamos ler. Lição 5, né? O lamento de Jó. Vou ler o textuário a primeira vez, depois vamos ler, tá? Como sempre. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 13, versículo 24. Todos juntos. 1, 2, 3. Porque antes do meu pão vem o suspiro, e os meus gemidos se derramam. Jó, amém. Verdade prática assim: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir do pastor Luiz Severo. Não devemos perder a esperança no agir de Deus, porque o homem falha, o homem muda, o homem se esquece, mas Deus é verdadeiro, né? Nem na mudança, nem sombra de variação, Ele é firme, né? Então, confiar sempre no Senhor. Está caindo a montanha, meu Deus, Senhor, coloque a tua mão.
quero na Deus, que nessa manhã a nossa fé possa ser acrescentada. Glória a Deus. Então, olha esse inimigo e diz: olha, tu não vai vencer, tu vai cair, tu vai tropeçar. Estou colocando empecilho na tua frente, viu? Mas saiba que na hora o Espírito do Senhor abre o caminho e tu passa cantando hino. Aleluia. Então, muito bem. Lição em classe. São uns quantos versículos, vai dar certamente para cada um de 2 ou até mais, né? Primeiro, assim: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-se as trevas e sombra da morte, habitem sobre ele nuvens negros, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Que amaldiçoe aqueles que amaldiçoam o dia que estão prontos para fazer correr o seu pranto, escureça-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz, que não venha, e não veja as potestades, não veja as pestanas dos olhos da alma. Portanto, não feche as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri, eu desde a madre, e em saindo do ventre, não expirei. 12. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Porque já agora jazeira que repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim, e com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casa nos lugares assolados. Como os príncipes de um ouro, em suas cansadas, não existiria como a criança que nunca viu. Ali os maus cessam de executar a cabeça, ali reposam os cansados, ali os presos juntamente reposam e não ouvem a voz do exaltador. Ali o pequeno e o grande, e o servo ficariam de seu senhor, porque se dá a luz ao miserável e a vida ao amargurado de ânimo. Espera a morte e ela não vem, e cavam à procura dela mais do que de tesouros ocultos. E a alegria salta e exulta, achando a sepultura, porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Senhor, te louvamos, te agradecemos a tua santa e bendita palavra usada. Pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo libere, faça viva cada coração. Senhor, que a nossa abençoa, no teu nome pedimos, Senhor. Santo. Graças a Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos.
que algum de nós um dia já não fez essa oração, ou essa súplica, ou essas palavras que Jó falou? Não, às vezes. Porque quantas vezes indagamos a Deus, ainda que não temos direito nunca a perguntar sobre o porquê, que Deus sabe o que faz, mas como ser humano, falamos por quê? Por que essa luta? Por que essa prova? Por que aconteceu? Por que não deu certo o negócio? Por que não deu aquele emprego certo? Por quê? Eu já ouvi alguém dizer, por que nasci? Eu já ouvi. Um jovem uma vez falou, por que eu nasci? Por que eu não morri? Exatamente essas palavras de Jó. Muito bem, introdução. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavra ao contemplar seu delicado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó virou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Porque ainda continuo vivendo. Nós já falamos aqui que tudo já passou, né? E que nós comentamos, como sua casa sempre cheia de amigos, tanto, alguém no conselho, por lado, né? Oração e tal. Mas agora, nessa situação, ficou um homem abandonado. Como eu ainda falei no ano passado, no final ele diz, bom, agora perdi tudo, mas tenho meus filhos, vão reunir, vou começar tudo de novo. Ainda comentei, mas na hora que ele falava, chegou alguém e disse, teus filhos também, a casa caiu. Ele, a esposa, senta aqui, vamos conversar. E quando seria aquela que teria falar de conforto? Não, tu serve um Deus, Ele vai te ajudar, vai te dar vitória, vamos levantar de novo. Tem aquela frase paulada, né? Abandona seu Deus e morre, né? Naquele momento, Jó sentiu peso, como diz assim, o mundo caiu em cima dele. E daqui um pouco, o inimigo não veio com as enfermidades sobre ele, né? Mas ele, mesmo nessa situação, ele não se abateu. Até ele ficou firme, sem filho, sem a mulher do seu lado e sem amigos. E nós vemos lá que ele foi para um lugar onde ficavam aqueles que estavam prontos na hora de morrer na sua enfermidade. E agora, naquele silêncio, agora lá, naquela enfermidade, naquela situação, ele começou sozinho a meditar e a se lastimar. Começou a fazer perguntas: por que nasci? Por que estou vivo? Por que ainda não morri? Começa a introdução dizendo que seu amigo foi visitar. Quando alguém está doente aqui, né, nós vamos visitar. A primeira coisa que temos, o nosso Senhor, por lado está o irmão, a irmã, vai comigo e tal, oramos. Vamos lá para levar uma palavra de conforto, de ânimo, de coragem, de oração. Aí quando nós chegamos lá, falamos. Mas muitas vezes, já aconteceu com vocês, comigo, né? Nós chegamos para ir lá para orar, para consolar, levar uma palavra. Nós temos,
pode ver moribundo, mas a fé está viva. O Espírito de Deus está agindo no seu coração. Então nós ficamos parados, ouvindo Ele, saímos nós animados. Chegamos em casa, Sara, tu sabe, fui orar pelo irmão. O irmão está firme. Eu saí alegre de lá. Veio ficar triste a situação do irmão? Não, voltei alegre, feliz, porque ele está firme em Jesus. Glória. Ele está confiante na vitória, na cura. É assim, irmão? Pessoal, nós vamos fazer muitas vezes, voltamos assim e contamos bênçãos. Vendo já uma coisa para coitado do irmão. O cara está mal, assim, assado. Não sei. Normalmente 90% é assim que nós voltamos. Mas ainda tem aquele Jó, né? Que chegam lá e dizem, fica tranquilo, está tudo bem, pelo amor de Deus, estou confiando na promessa. Ele prometeu, você chegou a minha hora, eu vou subir alegre, mas se não chegou a minha hora, eu vou voltar e vou trabalhar muito para Jó. Muito bem, então agora, depois de uma semana, diz que Jó abriu a sua boca quando seu amigo foi visitar. E as primeiras palavras, talvez olhasse para seu amigo, nós pensamos as primeiras palavras, Deus permitiu o que aconteceu. Não, ele se lastimou, com muita razão, as palavras que ele falou. E diz mais, nessa lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Ninguém aceita sem fazer uma indagação para Deus. Caiu um poste na cabeça, tudo bem, nem não deu nada, não. Olha, por que aconteceu? Por que nessa hora eu fui passar ali? Por que não parei um pouquinho mais para conversar com alguém lá? Por que não antes de sair de casa não tomei um copo d'água e atrasar esses 5 segundos? Não tinha acontecido. Ninguém fica calado, não. Sempre tem uma indagação, um porquê. Então é a reação humana diante dos sofrimentos. Percebemos que não há qualquer índice de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Só um pouquinho. Nós temos nas lições passadas que o diabo tinha tido vitória em alguma parte já? Irmãos? Nas lições passadas, aqui diz, olha, não há qualquer índice que Satanás tenha alcançado êxito diante de Jó. Nós vimos alguma coisa que o diabo tinha tido uma vitória já? Não teve, não tinha dado, não teve. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria também ser a causa da sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. É isso que nós pensamos sempre. Vem o bem para nós, vem vitória, vem alegria, nossa família, vem de Deus. Se vem a prova, vem de Deus. Mas se olhar ali nos teus olhos, os senhores estão procurando os fiéis sobre a terra. Olha só nisso aí. Ó, lá vai meu servo, vai minha serva, ó, inimigo, ó, lá na frente o inimigo correndo para colocar um obstáculo na frente, viu? E ele nem vai ver, porque ele vai com a cabeça levantada, me glorificando. Aí quando chega lá, o Espírito de Deus hoje ele tira fora e o inimigo não conseguiu pegar. Ele não caiu, não acredito, corre lá na frente de novo e ele é desmascarado. Ele não tem vergonha, ele vem de novo, mas levanta e vem para cair e ser derrotado. Agora vem o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? A dor
dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó: por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Salmo 131. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs o sentimento diante de seus conflitos, Jeremias 24, 18. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante de dor. Então aqui nos mostra que muitos se lamentaram, e nós continuamos lamentando. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Olha, nem a oração, isso é uma conversa com Deus, o sentimento dele, ele expressava dele. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o seu dia do nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de uso, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? No dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Já tivemos esse dia, né? Eu já tive esse dia. Por que nós, até alguém diz assim: o Valdemar é muito saudosista? Sim, porque muita saudade de coisas que eu já vi, que presenciei, muitas coisas, falando espiritual, né? Porque tem duas coisas: as coisas passadas que aconteceram, aquilo que foi ruim, que não foi certo, não foi bom, que nós temos errado, não queremos lembrar nunca mais. Mas o bom nos traz experiência para o dia de hoje, queremos lembrar. Quando nós começamos a lembrar, Senhor, quando eu tinha 12 anos, ali na Glória, na Rua Sergipe, a igreja era um pouco mais assim, na casa da Irmã Maria, né? Eu morava em Teresópolis, então nós íamos culto ali. O pastor Paulinho Sodré, que era primo do meu pai e da minha mãe, né? Tirava as escapazinhas, o filho da minha idade. Ali, fazia-se campanha de estudo bíblico. Quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias de estudo bíblico. Antigamente a igreja orava das 8 horas até 15 para as 9. Se levantava, cantava o hino, o pastor uma palavra, amém. Então, tempo atrás, o senhor batizava com o Espírito Santo, o senhor dava dom, tinha profecia na igreja, era Pentecoste. Não temos saudade disso? Claro que temos e queremos. O Deus mudou? Não, nós mudamos. O povo se acomodou, já fiz uma oraçãozinha de 5 minutos, tá bom. Outra foi renovado, porque ser hoje de novo. Eu dar um aleluia, porque o irmão que está do lado vai olhar: esse é fanático. Não importa o que digam de nós somos servos de Deus, sim. Nós somos pentecostais, temos saudade, nossa alma tem saudade das coisas. Aleluia. Que Deus possa, eu estou orando, é a oração do pastor, é a oração da igreja, do engano, movimento pentecostal, alma sendo salva, desviada, voltando, o Senhor batizando com o Espírito Santo, dando dom, pastor pregando, levanta lá um jovem, um velhinho, não importa, com profecia, Deus falando e cumprindo o que está dizendo. Esta é a hora, disso temos saudade, sim, Estamos mais. Não é assim que muitas vezes nos sentimos, sim. Um dia que tudo foi mal, temos desejo de esse dia nunca mais ser lembrado. Olha o que Jó pensava,
perder a memória, esquecimento total de tudo que estava acontecendo. Terceiro, que em vez de ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. Terça-feira passada foi dia 27 de outubro. Terça-feira passada eu queria vir um culto até com a minha esposa, mas choveu, né? Fez 47 anos de casado, dia terça-feira 27. É uma data linda, é uma data que eu quero lembrar. Eu comecei a lembrar desde o dia que pela primeira vez conversei com a irmã Sara. Então o filmezinho vem à nossa mente, né? Isto aí é uma lembrança que nós queremos lembrar sempre. E eu comecei a lembrar assim, aquela jovem com 18 anos, ali dirigindo o coral, tocando a sua gaita, e eu fazendo parte, enfim, né? E hoje estamos eu com 71, a Sarinha com 67, eu casei com 24, ela com 18, Passou os tempos. Às vezes eu olho a fotografia, cabelinho preto, minha, hoje está branquinho. O que eu digo? Obrigado, Senhor. Até aqui tem me guardado, me sustentado, Mas teve dias que dores, como eu já falei aqui, dores que já passei, às vezes não quero lembrar. Também é assim. Então Jó queria esquecer até o dia do seu nascimento. Eu gosto do meu dia de nascimento, dia 3 de maio, eu não esqueço. Amém? Glória a Deus. Peço calça. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele, que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz vem a dor, em vez da ordem, o caos. Nesse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, esse famoso e assombroso animal marinho que simboliza o caos. Eu não conheço esse animal, mas então é assim, quanta coisa o Jó falou. Por que o sentido? Quem não quer ter paz todos os dias? Quem não quer ter alegria todos os dias? Quem vem de perto no meio quando ora, Senhor, dá um dia de paz, entre a minha família, onde eu andar, me guarde em paz. Mas imagine se já sai de manhã, quem não, eu não tenho, mas um exemplo assim, vou usar até o pastor Severo com todo respeito, o pastor Severo tinha os cachorrinhos dele, de repente o cachorrinho lá, passou alguém lá, o cachorrinho começar a coar, que barulho, aí o vizinho lá se acorda, ô seu Luiz, por favor, esse cachorro pronto aí, não deixe ele dormir, já diz muitas coisas. Aí o que acontece? Já vai ficar lutando o dia todo, já mesmo parece que já não dá de paz, é verdade? Então nós queremos paz, e o que o João falou? Em vez da paz, veio a dor, em vez da ordem, veio o caos. Mas irmãos, Deus é bom, aleluia. O homem de Uz recorda essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples: se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Nesta hora de dor, de tristeza, de problema, de dificuldade, nada serve. Aonde é que encontramos a paz? Onde é que encontramos o consolo? Onde é que encontramos o refrigério? Aos pés.
Nossos pés a Deus. Quantas vezes nós, no trabalho, em casa, estamos sempre falando com Deus. Às vezes saímos correndo, saímos correndo para o quarto, fechamos a porta e vamos falar com Deus. Naquela angústia, naquela dor, Senhor, não vou aguentar, será demais, talvez o inimigo se levantou, trouxe esse problemão aí, tem misericórdia. Começamos a orar e a nossa oração não sai. Estamos a gemer, devagarinho vai saindo. Daqui a pouco nossa palavra começa a sair, mas não passa o tempo. Verdade? Não passa o tempo. Nós que estamos aí. Mas daqui a pouco, aquele teto se abre. A glória de Deus desce. O Espírito Santo nos renova e começa a descer lágrimas quentes sobre o nosso rosto. A lágrima quente, irmãos, é a maior prova da presença de Deus em nossa vida. E nós, Senhor, dali, levantamos nosso joelho, Senhor, obrigado. Eu sei que essa causa Tu já tomou para si, porque Tu és o meu advogado, Tu és o meu procurador, Senhor. Está nas Tuas mãos, então agora eu fico em paz. Mas é aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor, Antônio. Glória a Deus. Segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Até que ele estava amaldiçoando, mas agora ele começa a reclamar. Vamos ver o que Jó reclama então. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Meu Deus, que situação, né? Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso para todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Sim, é verdade, né? A criança nasce morta, não passa nem sofrimento. Se uma criança é abortada, não sofre, não sente nada. E assim era Jó. Por que não nasceu morto? Por quê? Por quê? Por quê? Não tinha que passar por tudo, não passar por tudo aquilo que ele estava passando. Olha, gente, para ele a morte era uma forma de descansar em paz. Quantos pedem a morte? Se eu morrer, passa tudo isso aí. Quantos pedem a morte? Uma coisa podem ter certeza do que eu vou dizer: ninguém vai antes da hora. E ninguém vai depois da hora. Eu sempre digo que, quando nós nascemos, quando eu nasci, meu pai foi lá no cartório: olha, quero registrar o nascimento do meu filho. Como é o nome dele? Valdemar Antunes Pinto. Nasceu dia 13 de maio de 1949. Aqui o registro. Só que Deus, Ele escreve no dia de 3 de maio, hoje, né? Nasceu Valdemar Antunes Pinto. O novo nome meu não mais tempo. Só ele bota, ele tem outro registro. Ele, no dia tal, no tal, estarei, hora tal. Finda a validade dele, né? Eu vou buscar ele. Então tem a hora certinha
tinha uns 11 anos, irmãos, perto da nossa casa. Eu passava todo dia na frente, na nossa rua, perto da nossa casa, tinha um casal de velhinhos já, bem de idade, eles tinham 2 filhos. Eles, desculpa o que eu vou dizer, fizeram patoeiro. Então, eles falavam de Jesus, do lado era o irmão, o Jerônimo. E um dia, ele aceitou Jesus. Aceitou a palavra, ele aceitou a palavra na caminha, uma casinha pequena, caminha, aceitou. Do lado da casa tinha um bidê e tinha um relógio. Aí no fim da tarde, todos pelo que ele disse, olha, amanhã às 8 horas eu vou buscar. Aí, a sua tarde, entrou à noite, as pessoas chegaram lá, e ele dizia assim, ó, amanhã às 8 horas ele falou que veio me buscar. No outro dia amanheceu, todo mundo curioso. Eu e meu irmão menor que eu, nós passávamos na frente do meu colégio, passamos ali, perto das 8 horas, paramos, né? Mas não podia chegar atrasado no colégio. Naquele tempo, os professores tinham autoridade, chegou atrasado, um bilhetinho para a mãe porque chegou atrasado, né? Então, chegamos, demos uma olhada assim, mas está quase na hora do seu José, às 8 horas, mas fomos. Irmão, quando chegou o ponteiro, chegando perto das 8 horas, assim, ó, dizia assim, ó, ele está chegando aí, está vindo, o navio está encostando, está chegando, às 8 horas, ele partiu. 8 horas ele partiu. O que aconteceu? Aquela família aceitou Jesus, porque eles viram que Deus falava, agia, cumpria o que dizia. Meu irmão, então é hora certa. Aquele homem Deus avisou, Deus nos avisa, porque Deus tem um mistério. Deus falou, amanhã na hora eu vou te buscar. O que eu vou fazer? Vou correr, pastor, eu estou em pecado, isso, me perdoa, pastor, olha por mim, e vou ficar instantinho, esperando a hora. Verdade? Mas o que acontece? Deus mostrou para mostrar para aquele povo incrédulo ali dos seus parentes todos o que Deus fazia. E aconteceu. Entendeu? Tem profeta que profetiza, vai morrer. Uns 5 anos atrás, no mínimo, chegou um profeta lá em casa, entregar uma mensagem da parte de Deus. Amém? Olha o meu Paulo. Deus mandou dizer, o senhor tem 15 dias de vida. Glória, está chegando a minha hora, vou olhar com Jesus. Lá naqueles dias, o que eu fiz? Ali, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Claro, passou os 15 dias, mais de 5 anos. Então temos que ter cuidado até com os profetas. Deus não usa profeta para dizer que nós vamos morrer. Mas aquele homem teve uma revelação, Deus se revelou para ele isso. Então o Jó, o senhor sabe que aconteceu uma aqui na Renascença, até hoje eu não me esqueço. Sim, pastor. Eu estava aprendendo no culto do meu irmão que dava uma igrejinha ali na Renascença. Aí depois do culto fomos orar na casa da irmã fulana e tal. Aí eu vi a irmã debilitada e na hora eu vi que os dias dela estavam próximos. O irmão fez a irmã levantar, caminhar para lá e para cá e dizer que estava curada. Eu disse, irmão, ela vai morrer, ela não está curada. Deus vai recolher ela. Consola ela de outra maneira. Tu está endemoniada, tu não entende nada. Ali 3 dias a mulher morreu. Ele leva uma palavra de conforto, que ela está em comunhão com Deus. Não é assim que age. Como é que faz uma pessoa levantar a placa lá com câncer avançado no útero? Depois eu descobri. Deus mostrou para mim que a partir daí. Tem falta a visão do homem de Deus. Aliás, nunca fazer nada na emoção. Vamos, eu tenho isso comigo. Se Deus mandar dizer, se Deus não mandar, se Deus às vezes fala só com o profeta, só para ele, fala para ele. Mas se Deus manda, Deus está dizendo. É fácil. Não vou Valdemar chegar aqui no culto, não. Eu sinto que tem uma irmã aqui que está com dor de cabeça. Por favor, isso é revelação.
dor de cabeça nós temos, né? Agora, se Deus revelar, o irmão está uma coisa mais grave, uma enfermidade, vem aqui agora, vamos orar por ti, Deus ajuda agora. Isso aí, tem que fazer o que Deus manda, não estou em emoção. Vocês vão que Deus manda no certo. Se nós falar bobagem, que Deus não manda, nós vamos prestar conta. Então, por isso que é melhor ficar calado. Quanto mais o pastor me dá a oportunidade para pregar aqui, mais responsabilidade minha. Quanto menos ele me leva para sentadinho ali, opa, tranquilo? É assim, irmãos queridos, né? Então, Jó, livre da tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento da não existência. Ele está convencido que, se não tivesse se tornado ser, nada disso estaria acontecendo, é verdade? Ele desejava ter sido como um natimorto, né? Um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica, né, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 3 e Salmo 58:8. Aqui, em nenhum momento Jó faz uma apologia de aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso de sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morrem, cessam as angústias e tribulações da vida presente. É verdade? Meu cunhado, uma semana atrás, sofrendo, quando sofreu, faleceu, descansou, verdade, descansou, foi com Jesus, porque muito cooperou no nome de Deus, fiz tal, bom, então, é verdade, morreu, teve uma angústia, muito sofrimento, ali a família vai sofrendo junto, só sofre, a família sofre, então, descansou ele com Jesus, descansou a família. Para quem não tem Cristo, é tristeza, é desespero, mas para nós que temos Cristo, e sabemos que estamos salvos, nosso parente foi salvo, nós, Senhor, obrigado, Senhor. Chegou a hora dele, nos levou, foi contigo, daqui a pouco se encontramos lá. Amém? Amém? Glória a Deus. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos só à alegria. É assim que está escrito? Como é que é? A dor ao luto e ao sofrimento. A dor ao luto e ao sofrimento. A dor, Eu passei há pouquinhos dias na dor. De repente, sai daqui alegre, abençoado, tranquilo, E sai não abrir esse cara de olho por dentro, aquela febre, puxa vida, A dor vem de repente, aqui sexta-feira, a dor de repente vem, aquela febre de repente, a dor, sofrimento, O luto, quando menos espera, vem uma notícia, teve um acidente lá, fatal. Está no hospital, foi. Então isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa peregrinação aqui na terra. Tudo isso estamos sujeitos a ter, que mais? A dor, ao luto e ao sofrimento. Aqui tem uma coisa importante nessa palavra sofrimento. Às vezes, nascemos com um problema. Às vezes adquirimos um problema de enfermidade depois da juventude. E às vezes adquirimos depois de uma certa idade. O sofrimento passa a semana, passa mês, passa anos. E aquele sofrimento não passa. E aquilo, não adianta. Isso aqui até eu morrer vai ser isso aí. Isso é bíblico. Mas teve um homem que uma vez ele estava com um problema na sua visão. E ele questionou a Deus sobre a sua visão. E Deus disse uma resposta, deu uma resposta para ele, dizendo: olha, não te preocupe com a tua visão,
Não te preocupe em escrever com letras grandes, tu não enxerga muito bem. Não te preocupa, você vai meio embaralhado. Sabe por quê? A minha graça te basta. Quem foi esse homem? Apóstolo Paulo. Creio eu não encontrei na Bíblia, mas eu creio que quando ele teve aquele encontro com Cristo lá no caminho de Damasco, viu? Antes dali, ele tinha visões boas, porque de longe enxergava, lá tem um cristão, soldado, pega ele, não pelo braço, não, como é que eu pego? Pelos cabelos, puxa, tem uma vara, não vai dar com ele que vara, como é que eu vou dar a descrição aí? O chicote. De longe ele enxergava, tinha visão boa para fazer o mal, matar, arrastar. Deus permitiu que fosse o alto, ao ponto de seu rosto ter a carta para ir prender e matar o que ele quisesse fazer com os cristãos. Certamente ele dizia assim: bom, agora encheu o peito, né? Aqui a carta, estou conhecido, todo mundo me teme, tem medo de mim, eu sou uma autoridade. Quando voltar de lá, vou matar, sei lá quantos cristãos, vou judiar e fazer tudo. Quando eu chegar, certamente vamos colocar bem no centro da cidade, busto. Aqui está o busto de Saulo, o grande guerreiro que mata, arrasta e faz e acontece no povo cristão. No auge da sua carreira maligna, Deus já tinha escolhido ele. Estava ele, pomposo, seu cavalo, soldado ao seu redor, mas quando chegou ali, caminho de Damasco, Deus Saulo, aqui chegou tu. Para trás, tu serviu o inimigo, mas daqui para frente, tu vai servir a mim. Saulo, por que tu me persegues? Mas quem és tu? Eu sou o Senhor. Lá ficou seguindo, levaram ele, ainda lá na rua direita, na casa. Lá Deus falou com Ananias foi na mesa, vai lá na rua direita e ora por Saulo. Senhor, eu vou orar por Saulo? Não, eu vou lá, você morto também, você é decapitado. Vai, porque ele é para mim um vaso. Então, meus queridos irmãos, aí vem a dor, vem o luto, vem o sofrimento. Não importa os anos de vida, o sofrimento, como Jó, quanto tempo na luta, não, mas a graça do Senhor nos basta. O Novo ensina que enquanto estivermos neste mundo, irmãos, quanto nós, o cristão, estivermos nesse mundo, nossa vida será assim exatamente. Luta, prova, dificuldade, viu? Porque tem um que não quer que nós tenha paz, alegria, nada, não, procura colocar tanta coisa sobre nós, mas sempre tem o Senhor ao nosso lado. Jó sofreu, jamais vão dizer: Deus, por que Deus? Não. Senhor, tu abençoa mais o fulano e a fulano que eu. Não, Senhor, esse é meu dia a dia, essa é a minha vida, Senhor, tu queres? Então, amém, vou caminhar e vou andar como tu queres. Luta, dor, sofrimento, mas ao mesmo tempo, quem completa para mim? Teve uma promessa consoladora. Do pastor? Do irmão Valdemar? É o arco do Silva? Não, de
uma promessa consoladora de Deus em Jesus. Nessa maior dor nossa, nessa maior dor de Jó, certamente ele dividia em duas partes: a sua dor humana e naquela hora que sempre Deus falando com ele. Não temas, não temas. Vocês sabem quantas vezes a palavra não temas tem na Bíblia? 366 vezes. Quantos dias tem um ano? 365. E por que tem 366 a palavra não temos na Bíblia? Vocês sabem? Um dia a mais é o dia que o Jó amaldiçoou. Deus já sabe, irmão. Vocês sabem que a cada 4 anos tem um ano bissexto. Sim. Então, para esse dia bissexto, Deus também colocou. Não temas. Não tema. Não tema. Segue em frente com a tua espada desembainhada. O inimigo não poderá te atingir. Você será sempre vitorioso. É em nome de Jesus. É promessa, irmão. Deus não falha. Deus não mudou. Tem promessa para nós. Eu iniciei dizendo que cantamos corinho, né? Nesse dia feliz. Que quando nós entramos lá, Jesus está de braços abertos, dizendo: meu servo, a bênção que tu veio buscar, eu tenho para te dar. Então não tema, acredite, que aposta nessa bênção nessa manhã. Que aposta. Deus foi com Jó, Deus é com nós. Deus provou Jó, Deus prova nós. Amém? Então vamos ao pessoal diz muito que o dia que Jó amaldiçoou o seu nascimento é o dia que não foi contado no calendário de fevereiro, dia 30 de fevereiro. Foi o dia que Jó amaldiçoou o seu nascimento e não foi contado no calendário. Já vi muitos comentários sobre sei lá quando Josué, o sol pegou também. Bom, terceiro lamento, vale a pena ver. Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão, nesse versículo. A palavra hebraica mel, traduzida aqui, como miserável, é usado no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria, e por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem, cujo caminho oculto e a quem Deus encobriu? A pergunta busca o significado no sentido de todo aquele que processa. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há uma palavra paralela com Provérbios 4:18, onde é dito: o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura oficial, a palavra hebraica traduzida como caminho é técnica e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. É aquilo que eu falei. Aquele irmão tem uma santa paz. Meu vizinho, ele não é crente, ninguém fica doente. Prospera, e eu trabalho, agora sou fiel, não consigo nem pintar minha casa, não consigo nem trocar essa janela,
Senhor, mas não importa. Não importa, o importante é assim nós ser fiel ao Senhor. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento, e com ele não imaginamos, nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Não imaginamos, não compreendemos por que estamos passando. Mas Deus está no controle da nossa vida. Aleluia. Chegamos à conclusão. Nessa lição, vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. E essa lição não podemos levar para nós, né? Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade em entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, que mais? Se derrama angustiado. Sim, cremos em Deus, amamos Deus, confiamos na palavra, temos fé na vitória, mas como ser humano, nós lastimamos, nós choramos, nós sentimos, gememos, mas a lição que nós temos até aqui nesse livro de Jó faz nós entender que nós não passamos nem 0,001 do que Jó passou. É verdade. É nada. Começamos do nada. Começamos do nada. Eu casei, comecei a ter uma casinha, aluguei uma casa um ano. Aí comprei uma casinha velha de madeira. Fui melhorando. Força um pouquinho, uma casinha um pouquinho melhor. Eu casei, não tinha carro. Depois me deu um carrinho. Irmão, temos uma família, temos um trabalho. Se nós pararmos e começar a cansar, nós vamos começar a cantar alguém aqui assim: contas bênçãos, contas quantas são recebida da divina mão. Quanto o Senhor foi capaz? Não podemos contar. É muita bênção. Então as lutas não é nada. As provas não é nada, por tudo que Deus tem nos dado. E a maior bênção, a salvação da nossa alma. Aleluia. Perdão de nossos pecados, transformação da nossa vida, os dons, falar a língua dos anjos. Bom, é privilégio daqueles que são fiéis. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer o Senhor, né? Semana que vem, lição 6, hoje aqui é sobre o nosso moço aqui, o nome dele. A teologia dele faz. E uma pergunta, né? Só os pecadores sofrem? Então é isso. Vamos orar ao Senhor. Bom Silvio, por gentileza, chega mais perto de nós para você fazer a oração, irmão Silvio. Glória a Deus. Agradeço. Hoje é noite um grande culto da Fábio, né? Vamos orar para quem vai dirigir o culto. Vamos orar para quem vai conduzir. Vamos cantar a palavra introdutória. Vamos orar para o irmão ou irmã que vai trazer a palavra, né? Vamos orar. Num
nunca se preocupar quem essa obra é do Senhor. Deus sabe quem usa, como usa e por que usa, né? Deus sabe todas as coisas. Não sei, para Deus, agradecemos. Senhor Jesus, te agradecer mais, Senhor, por esse momento e por esse tempo, Senhor, desta manhã. Obrigado pela tua palavra, que é palavra de Senhor. Possamos, Senhor, ajudar em nós, possamos meditar, possamos colocar em prática, não aceitar a luta, aceitar sim, porque sabemos que estamos sozinhos, por estar conosco, nos ajude em nós, nos dá vitória. Glória a Deus, aleluia, vida, uma abundância, para nós ligarmos pela graça, Senhor, aleluia, aleluia, na nossa vida, que nós possamos ter graças a Deus, assim, Deus te agradeço, e nós bendizimos, Senhor, toda a abençoa,